Olá, meu nome é Michele Taminato e é uma honra estar aqui participando da Felicidade Sustentável para falar sobre uma temática que me instiga muito há muito tempo, que é como que a gente pode integrar a felicidade no mundo dos negócios, nas organizações. Eu ia participar de um painel junto da Mariana e da Caroline, duas mulheres incríveis, para a gente poder discutir e compartilhar um pouquinho sobre felicidade compartilhada. Mas pelas questões todas que a gente está passando pelo nosso país, estou aqui de Curitiba, gravando do Parque Barigui, um pouquinho da minha experiência para compartilhar com vocês. Tudo começou, nem sempre a Michele foi super envolvida na temática da felicidade. Eu venho de uma carreira profissional executiva tradicional, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com projetos internacionais de consultoria, tanto no Brasil, Estados Unidos e Canadá. Durante um momento onde eu estava trabalhando numa empresa como executiva, chegou um ponto da minha vida que eu comecei a sentir um vazio de significado. Era alguma coisa como se nada fizesse sentido. Tudo era muito cheio de significado no sentido do que a sociedade me permitia pensar e refletir sobre. Uma mulher bem-sucedida, trabalhando numa carreira em ascendência, recebendo bem, casa própria, carro, aquela coisa arada toda que a gente sempre ouviu falar. Um relacionamento razoável. Mas naquele momento eu falava, eu tenho tudo isso que está acontecendo na minha vida. O meu trabalho era uma coisa que era muito importante, porque eu venho de uma cultura japonesa onde tudo isso é muito fundamentado e enraizado na gente. Trabalhar, 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 ser a melhor profissional. Mas chegou naquele momento da minha vida que aquilo nada fazia sentido. Onde eu tomei uma coragem e resolvi realmente conversar com o meu diretor e falar para ele que eu tinha aplicado para uma bolsa para fazer um curso de liderança no Havaí. E eu lembro que ele me falava até então, falava assim, Michele, tem certeza que você vai largar tudo para fazer um curso de liderança de 6 meses, que nem é uma pós-graduação, para fazer um curso de liderança durante 6 meses, largar a sua carreira aqui? Eu falei, sim. E duas coisas que eu ouvia demais das pessoas naquela época. Uma era, quando eu falei que sim, que eu ia iniciar aquele projeto, era, nossa, Michele, você é muito corajosa de fazer tudo isso. E o outro era, Michele, você tá louca? Você vai fazer isso, largar sua carreira e fazer um negócio que você nem sabe se é um curso de especialização que vai potencializar o seu currículo? Mesmo com todas essas dúvidas e confusões internas, eu resolvi tomar a coragem e ser um pouco louca, largar tudo e fazer esse curso de liderança no Havaí, onde eu tive a primeira oportunidade de começar a refletir e ter um tempo para mim, para ver o que tinha sentido e significado e, o mais importante, o que era felicidade para mim. E se naquele momento era uma ausência de felicidade que estava impactando nessa falta de sentido e significado na minha vida. E quando eu tomei coragem para fazer essa pequena parada, uma das coisas que eu queria refletir e compartilhar com vocês foi: na hora que eu comecei, depois que eu terminei uns 5, 6 meses nesse curso, que foi muito incrível, tive acesso a temáticas que até então eu não tinha nem passado pela minha cabeça, que faziam sentido, acho que eu não tinha tido tempo mesmo de pensar sobre eles, como a crise da água, a economia e o crescimento da China, como uma grande potência econômica, a questão relacionada do Big Data, a Big Data que eles falam, da tecnologia, a importância hoje de refletir sobre segurança, até mesmo segurança virtual, que muito mais a gente fala ultimamente, importante para você preservar a sua privacidade do que segurança, às vezes até física. E todos esses temas me deixaram com um rebuliço interno, de ver que tanta coisa estava acontecendo e com a minha vida cartesiana no trabalho, no dia a dia, como executiva, empresária, etc. e tal, eu não conseguia nem ter tempo para poder perceber que tudo isso estava acontecendo naquele mesmo momento em que eu estava lá na empresa, liderando projetos, batendo metas. Então, para mim foi um semestre encantador. Só que tudo isso não foi suficiente, porque até então era uma carrada de aula, muita bagagem de informação. E eu não conseguia ter momentos para mim, para poder continuar refletindo sobre aquilo que para mim era importante. O que era felicidade para mim e o que eu tinha que mudar na minha vida para poder tornar com que isso tivesse mais uma guinada, para trazer uma jornada com mais sentimento e propósito. Aí que eu vi, tinha uma coisa muito importante para mim, eu falei, eu tinha a possibilidade de fazer uma bolsa para fazer o meu segundo semestre nesse curso do Havaí e resolvi aplicar. Quando eu fui falar com o meu coordenador e falei o que eu queria aplicar, que o tema era como que eu poderia refletir a questão da felicidade no aspecto de longevidade
em Okinawa, políticas públicas e governança no Butão e da economia da felicidade, economia da suficiência na Tailândia. Aí ele só olhou para mim e falou assim: Michele, tudo bem, mas você sabe que as pessoas que estão competindo nessa bolsa com você estão pesquisando crises mundiais da água na Ásia, questões relacionadas de migração interna, que é um grande desafio, outro relacionado à educação e tecnologia, outra questão das mulheres, tráfico de mulheres, e você vai falar para eles que você vai pesquisar sobre felicidade. Aí eu falei, vou, porque isso faz sentido. E graças a todo o universo e o fluxo deu certo e eu tive essa possibilidade de parar durante mais 5 meses na minha vida profissional, né? Para poder engatilhar um pouco mais sobre a reflexão do que a felicidade estava sendo para mim, mas numa jornada do que estava acontecendo nos países que eu estava visitando. Quando eu visitei o Okinawa, né, que foi no Japão, que é onde eles eram considerados o maior núcleo de centenários no mundo, né? É um dos lugares que é considerado uma blue zone, uma zona azul, que naturalmente ela é propícia para gerar felicidade. Lá consegui ver a importância de muitas coisas relacionadas à ciência que estavam sendo diagnosticadas, identificadas através da pesquisa, de que sim, algumas coisas poderiam estar fortalecendo a questão da felicidade coletiva dentro daquela estrutura, né, como comunidade de vilarejo. Mas para mim, foi uma das jornadas que para mim, é muito importante a gente refletir. Foi quando eu consegui mergulhar no meu trabalho individual, o quanto era importante eu trabalhar a questão de resgate de valores e talentos e o quanto aquilo ali ainda era impactado, ainda é, pela minha cultura e pelas minhas raízes. Então, apesar de eu estar lá refletindo sobre as questões todas relacionadas a como que tinha o engajamento da comunidade, né, que era muito importante, da comunidade tá junto, tá sempre se nutrindo, as pessoas de idade se engajando no cuidado da comunidade, do cuidado da família, trabalhando ainda nas organizações, nas hortas, né? Mais do que isso era ver o quanto que cada uma dessas atividades que eu via de persistência, de relação e na forma de convivência ainda faziam parte da Michele, porque eu sou descendente de okinawanos também. Então, para mim, apesar de eu estar fazendo tudo isso, eu vi que o ponto 1, sim, para a gente poder refletir sobre felicidade nas organizações, que era o meu caso, era fundamental eu entender o que era a Michele, entender o que ela tem de força como indivíduo, para que no momento que eu estivesse numa organização, eu estivesse plena, completa, com aquele sentimento de preenchimento, né, de fulfillment, e não daquele sentimento que eu estava quando eu saí das organizações de vazio e de falta de significado. E quando eu fui para a Tailândia para entender um pouco mais sobre a questão da economia da suficiência, para mim veio o segundo ponto super importante em reflexão em relação à nossa da felicidade nas organizações e no nosso dia a dia. Na Tailândia a gente teve um grande rei, eu não vou lembrar o nome dele certinho, mas ele faleceu e foi cremado 2 anos atrás. E ele trabalhou toda a conscientização dele em relação à economia da suficiência. Dentro da perspectiva dele, ele viu que um dos grandes desafios que existiam era relacionado à forma de como que você mantém e dá uma qualidade de vida e proporciona isso para a sua nação, de forma que ela não precisa sair das regiões onde ela esteja e tenha sempre que ir para uma cidade grande para poder trabalhar em indústria, perder o significado, ficar longe das suas famílias. Então, como que ele poderia, como um líder de governo, de nação, proporcionar que a felicidade pudesse fortalecer vínculos que para ele eram fundamentais? Proximidade com a família, conexão com o seu lar, com a sua terra natal, de forma que você tenha acesso e equilíbrio econômico, de acesso a todas as coisas que você precisa para se alimentar, comida, uma terra, produção de peixe, né, de animais, e que naquela redondeza, num radar muito próximo da comunidade, todos pudessem viver e se fortalecer em conjunto sem ter que ter necessidade de se movimentar à distância muito grande. Onde ele também via que era muito mais interessante produzir localmente para que as pessoas tivessem esse grau de subsistência de uma forma independente do que continuar fortalecendo algo que estava destruindo, ainda tem muitos desafios na Tailândia, em relação à monocultura, onde você só pensa no resultado econômico financeiro. Para mim, esse ponto 2 é o quê? A importância de líderes que estejam engajados em cuidar das pessoas e ter um propósito realmente coerente que possa movimentar as ações que você esteja fazendo com carisma,
com realmente um senso de propósito maior, com honestidade e com muita força de vontade de realizar. Então sim, se a gente for pensar hoje em trabalhar numa organização, em levar felicidade, precisa-se ter uma clareza muito grande do que os gestores, os líderes daquela organização têm e se eles estão conectados numa condição maior de propósito para realizar e cuidar mesmo das suas pessoas, a sua organização, para um patamar dentro da nossa sociedade. E eu tive a terceira experiência, que para mim era um sonho de muitos anos como consultora, que era conhecer o Butão e ver como que um sistema de governança realmente poderia ser trabalhado através de indicadores para mudar a condição do país. Então, sim, existe, muito importante como item 3, a gente estruturar um modelo em que a gente possa medir e entender quais são as prioridades e como que a gente foca a nossa energia. Porque, afinal de contas, quando a gente pensa em organização, a gente sabe que existe limite de tempo, às vezes de disponibilidade das pessoas e até mesmo em relação aos desafios que a gente tem que encarar no dia a dia, como organização. Mas sabendo que, quando a gente pensa em felicidade, a felicidade ela não é um pilar maior ou menor do que o outro. Que a economia, o resultado financeiro, ele é apenas um pilar e não é maior ou menor do que o outro. Lá eles me trouxeram a consciência de que você pode determinar 9 dimensões e que 9 dimensões paralelamente podem se constituir como dimensões prioritárias igualmente. Então eu vou dar um exemplo para vocês. O Butão hoje, a economia deles é basicamente fundamentada, a maior parte do resultado financeiro do PIB deles, ele está relacionado à economia relacionada à venda de energia elétrica para a Índia. Mas toda vez que eles vão abordar essa decisão de construir uma nova hidrelétrica no país, eles sempre estão considerando em igualdade a questão do impacto ambiental, a questão do impacto social na comunidade ao redor e outros aspectos que estejam, de uma certa forma, considerados. E eles já tiveram várias hidrelétricas que foram realmente rechaçadas e canceladas por questões de que estavam de alguma forma impactando na questão ambiental daquela região. Então hoje, quando a gente vê essa coerência de trabalho que eles fazem, como que a gente pode trabalhar nessas dimensões, traduzindo em indicadores, trabalhando isso no dia a dia, transformando isso em políticas e procedimentos na área pública e privada. Porque há 2 anos atrás eu tive a possibilidade de participar do congresso no Butão, onde eles trouxeram essa perspectiva na reflexão somente de negócios. E como que realmente é possível você trabalhar o que são aspectos de governança e o que são aspectos de responsabilidade de cada colaborador. Então, trabalhar essa parte toda. Existem 3 pontos que eu gosto de falar sobre o Butão das dimensões, que para mim me chamaram bastante atenção também. Muita coisa me fascinou em relação ao Butão. Sou uma apaixonada pela governança de lá e é claro, como a gente falou, pessoas que estão lá, elas estão com uma sinergia muito maior de plenitude individual. A gente sabe que o 4º e o 5º rei que está agora no governo são seres incríveis que numa nomenclatura às vezes eu falo até que iluminados, porque para poder fazer o que eles fazem, a forma que eles fazem, eles têm realmente uma certeza muito grande de convicção que aquilo é muito bom para o povo. E a terceira parte que é de reflexão dessas 3 dimensões que até então não faziam parte do meu dia a dia. Uma, a qualidade do uso do tempo. A segunda, a questão da vitalidade comunitária. E a terceira, que é o bem-estar psicológico. Bem-estar psicológico hoje é utilizado muito, que é relacionado muito à quantidade de tempo que a gente consegue trabalhar as emoções de uma forma positivas. Quanto que eu consigo me manter com pensamentos positivos mesmo em situações adversas? E o que isso você faz para proporcionar, como organização ou como governo? O que eu faço e estabeleço como prática para que essas emoções sejam realmente mais presentes no meu dia a dia? E tem indicadores para isso também. Outro aspecto é relacionado à questão do uso do tempo. Então, quanto tempo hoje eu realmente destino para lazer? Quanto tempo a gente consegue disponibilizar para fazer aquilo com que a gente gosta, de estar com a família, de estar com os amigos, fazer um hobby, praticar um esporte? O quanto que a gente faz isso naquele país? E hoje eles fazem várias pesquisas relacionadas a homens e mulheres e tudo mais, Então é muito legal você ver essa sabedoria de como que está sendo trabalhado também essa perspectiva.
No Brasil a gente sabe que é difícil, quando fala de empresas mais ainda, porque a gente passa ainda por grandes desafios da questão trabalhista para poder quebrar alguns padrões. Mas eu espero que um dos aprendizados que a gente possa ter com a situação atual é isso, como que a gente pode trabalhar com liberdade, com a questão do tempo, mas com responsabilidade para atingir os resultados que a gente precisa e se comprometeu com cada uma das organizações. E o terceiro ponto é a vitalidade comunitária. Como que estão as qualidades das relações, tanto no seu país, que é no caso do Butão, quanto nas nossas organizações, que é o nosso caso de reflexão. Como que a gente pode ver se está tendo os graus de confiança, pertencimento, transparência, como que a gente vê isso acontecendo no nosso dia a dia. Na vitalidade comunitária tem uma pergunta muito básica, né? Que não vou falar que é a questão das empresas, mas que eles perguntam pelo país, que é perguntar se você conhece o seu vizinho e se você confia no seu vizinho. Que quando a gente faz aqui no Brasil muitas vezes essa pergunta, a gente vê a quantidade de gente que não conhece os vizinhos. Então, se a gente vê que se hoje, fisicamente, os nossos vizinhos são as pessoas mais próximas que a gente tem em casa, imagina como que seriam, né, a qualidade dentro das nossas organizações, onde a gente convive realmente durante muito tempo com as pessoas. Se a nossa qualidade de relação e fortalecimento comunitário não estiver forte, a gente vai gerar muitas intrigas e não consegue conduzir para lugar nenhum. E é isso que eu venho e compartilho um pouquinho das reflexões que eu tenho tido sobre colaboração. Eu vejo que vitalidade comunitária e uma colaboração com qualidade é o que traz a reflexão do que muitas organizações estão precisando hoje, que é justamente trabalhar em sinergia com pessoas conectadas, líderes que inspiram com propósito, com clareza do que tem que estar acontecendo nessa organização e o cuidado com as pessoas. E o terceiro, a qualidade das nossas relações, com uma colaboração cada vez mais profunda, com autoconsciência, para a gente poder fortalecer o que é importante para a sociedade. Então isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar, que eu tenho praticado, faz parte do escopo hoje do Colabsol, que é a organização que eu tenho a honra de fazer parte como executiva principal, né, de liderar um pouquinho, inspirar mais pessoas em relação a essa estrutura organizacional para poder falar sobre coisas que fazem sentido. Então a questão do cuidado, da transparência, do altruísmo, da questão da confiança, do foco de um propósito coletivo, da forma que a gente interage com respeito. Então tudo isso de forma que a gente tenha pessoas cada vez mais fortalecidas no seu ímpeto individual, trazendo a sua sabedoria individual da melhor forma, seja você colaborador, seja você empreendedor, seja você fundador de startup, seja você executivo de grandes empresas ou executivo de uma pequena empresa, mas que está aí com vontade de fazer uma transformação real. E se ainda não consegue, para tomar coragem para fazer, né, que são fundamentais alguns aspectos. Como também na questão da sabedoria coletiva. Como que a gente consegue, junto de pessoas que querem fazer essa mudança, querem tornar um meio de trabalho cada vez mais agradável, trazer uma qualidade de vida melhor, não só para as pessoas da sua organização, mas as pessoas ao redor, e que a sua estrutura organizacional, a sua empresa, o seu negócio também impactem no nosso país, no nosso Brasilzão, no nosso planeta, né? Tudo isso faz parte de uma sensação, uma necessidade que a gente vê no nosso dia a dia, de fazer com que aquele sentimento que eu comentei com vocês no começo, que eu sentia de vazio, sem significado, sem sentido, que eu vi, infelizmente a gente vê que estatisticamente não só eu senti isso, tem muita gente que sente hoje esse vazio, essa desconexão, essa falta de sentido e significado, para a gente tentar reduzir isso, e reduzir isso como coletivo, como uma meta social mesmo. Para a gente, para mim, para muita gente que está participando desse evento hoje, é isso. A felicidade, ela é uma meta social coletiva. Não adianta a gente pensar na felicidade apenas individual, felicidade apenas nas organizações, pensando em melhorar somente o nosso convívio. Isso é uma responsabilidade número 1, mas que a gente possa sim promover, através da nossa transformação, a transformação dos nossos negócios, a transformação do nosso país, e assim reverberar para a transformação real do que faz sentido e significado para mim, para você e para todo o nosso Brasil. Agradeço demais a participação e a oportunidade de ter estado aqui com vocês hoje, e é uma honra poder servir junto desse grupo maravilhoso de São Paulo, indo daqui de Curitiba para fortalecer esse nosso campo de felicidade como uma grande temática para o nosso país. Até breve!